Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. E qual é a estrutura do nosso programa? O bloco 1 é o tema do dia. No tema do dia, hoje, nós analisaremos a defesa da reclamada. Tudo que envolve a defesa reclamada, um importante tema de direito processual do trabalho. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, onde carinhosamente eu responderei as perguntas enviadas por você, telespectador. E falando nisso, envie a sua dúvida para a gente. E-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E por fim, o terceiro e último bloco é o bloco X da questão, onde nós analisaremos como que o tema do dia vem caindo nas provas do exame de ordem. É isso, pessoal. Segura um pouquinho que daqui a pouco começaremos a analisar defesa da reclamada. Até daqui a pouco. É isso, pessoal. Iniciamos agora o bloco 1, bloco tema do dia. E o tema do programa de hoje é o tema defesa da reclamada. Defesa da reclamada ou resposta da reclamada, você encontra essas duas expressões não só na doutrina, como também na própria jurisprudência. E esse tema inicia-se com a análise do texto constitucional da Constituição Cidadã de 1988. E o fundamento, a base da defesa da reclamada é o artigo 5º, inciso 55. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição, traz os princípios do contraditório e da ampla defesa, e esses princípios embasam a defesa da reclamada. Outro ponto importante é o enquadramento de defesa da reclamada na sequência de atos processuais trabalhistas. Daí, temos a análise dos artigos 846 e 847 da CLT. Esses artigos trazem a abertura da audiência e, à luz também do 849 da CLT, a audiência trabalhista ela é contínua. Então, em tese, nada impede o fracionamento da audiência trabalhista, mas ela parte da premissa de uma regra de audiência una contínua. E o primeiro ato da audiência trabalhista, após a abertura, é a primeira tentativa de conciliação. É o famoso tem acordo. Não obtendo êxito, após a primeira tentativa de conciliação, temos a defesa da reclamada plasmada no artigo 847 da CLT. E esse artigo 847 da CLT traz a defesa da reclamada de forma oral, não excedente de 20 minutos, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então veja, a CLT, que disciplina o processo de trabalho e o direito processual do trabalho, pautado nos princípios do ius postulandi, da simplicidade, celeridade, oralidade, traz como regra ou como forma a defesa oral não excedente de 20 minutos. Agora, na praxe, é muito comum a apresentação da defesa escrita. O advogado ou a própria parte, no ius postulandi, ela elabora a defesa escrita e apresenta a defesa escrita em audiência. Só que aqui, como forma de apresentação da defesa, nós temos um problema. A CLT traz a possibilidade da defesa oral, mas é muito comum na praxe a apresentação da defesa escrita. Temos também o artigo 299 do Código de Processo Civil, que traz duas regras básicas de apresentação da defesa. E quais são elas? Lá fala que a contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente em peças autônomas. Então, essa primeira regra, contestação e reconvenção oferecidas simultaneamente em peças autônomas. Já a exceção, ela será processada em apenso aos autos principais. E aí eu pergunto, esse artigo 299
ele é aplicado na essência ou há alguma forma de mitigação ou relativização desse artigo como aplicação subsidiária ao direito processual do trabalho, à luz do artigo 769 da CLT. Não só a doutrina, mas também a jurisprudência afirmam da seguinte forma: o ideal é a apresentação da contestação e da reconvenção simultaneamente em peças autônomas e a exceção processada em apensa aos autos principais também como peça autônoma. Ficaria um procedimento melhor e mais adequado. Não obstante, pelo próprio ius postulandi, simplicidade, informalidade e celeridade, admite-se a apresentação na mesma peça. Então, haveria a possibilidade de uma mesma peça ventilar a contestação, a reconvenção e a exceção. Portanto, para você que está prestando prova de exame de ordem, ou você estudioso do direito, interessado na praxe forense, advocacia trabalhista, vale esta regra. É aconselhável a apresentação de peças autônomas, todavia admite-se a apresentação em uma única peça da contestação, da reconvenção e eventualmente da própria exceção. Falando desse assunto, temos também um outro problema a resolver. Quais são as espécies de defesa da reclamada? Muito bem. O artigo 847 da CLT, ele só prevê a palavra, o epíteto defesa. Lá você encontra só defesa. Um outro artigo importante é o artigo 799 da CLT, que traz a exceção de incompetência relativa, também chamada de exceção declinatória de foro, e a exceção de suspeição. Portanto, o regramento na consolidação das leis do trabalho, ele é incompleto. Desta forma, aplicar-se-á subsidiariamente o Código de Processo Civil. E o importante artigo do Código de Processo Civil que trata do tema é o artigo 297. E o artigo 297, ele traz as seguintes espécies de defesa do réu, e aqui no nosso caso, defesa da reclamada: contestação, exceção e reconvenção. Contestação, exceção e reconvenção seriam, em tese, 3 espécies de defesa da reclamada. Mas a exceção também comporta algumas espécies. Embora a CLT preveja a exceção de suspeição e a exceção de incompetência relativa apenas, nós temos também a exceção de impedimento. Por quê? Porque a CLT é o Decreto-Lei 5452 de 1943 e foi pautada no Código de Processo Civil de 1939, o antigo CPC. O Código de Processo Civil atual, o CPC de 73, o Código Alfredo Buzaide, ele trouxe a exceção de impedimento. Portanto, tranquilo, cabível, exceção de incompetência relativa, exceção de suspeição e a própria exceção de impedimento. Portanto, nós temos estas espécies de defesa da reclamada: contestação, exceção de incompetência relativa, também chamada exceção declinatória de foro, exceção de suspeição e a própria reconvenção. Temos, em tese, aqui 5 espécies, separando aqui as exceções. Agora, esse rol, ele é taxativo, números clausos, ou o rol ele é meramente exemplificativo, números apertos. E a doutrina e a jurisprudência majoritária aduzem que o rol ele é meramente exemplificativo. Nós temos outras espécies de defesa da reclamada espraiadas pelo ordenamento que não constam no próprio artigo 297 do Código de Processo Civil. E quais seriam outras espécies, fora a contestação, exceção de incompetência relativa, de suspeição de impedimento e a reconvenção? Nós temos impugnação